E olha que coisa impressionante, gente. Falando agora aqui no nosso programa sobre os anabolizantes, os números assustam, né? As pessoas, principalmente as mães que assistem o nosso programa. E toda hora elas veem casos de garotos, jovens que acabaram morrendo pelo uso de anabolizantes, porque eles podem causar vê se está certo, doutor, hepatocarcinomas, ou seja, pode causar câncer. Essa é uma das complicações, exatamente. E outra coisa que é muito importante, né? Essa é uma forma de câncer de fígado que corresponde a 90% de todos os tumores originários no órgão e é responsável por cerca de 15% de todas as mortes por falência hepática no mundo. Então veja como muita gente está usando anabolizante e sem saber os riscos que corre. Falei certo, é isso? Falou certo, Claudete. Os anabolizantes, que o nome correto é esteroide anabolizante, né? Tá. E são hormônios sintéticos e... Mas o que eles são? Como que eles agem? Eles são hormônios. São hormônios que têm dupla função. Eles têm uma função anabólica que para aumentar a produção de células do corpo, principalmente células musculares e ósseas, e eles têm uma função andrógena, que é uma função hormonal que é derivada de um hormônio masculino, que é a testosterona. Mas aí faz o que com a pessoa? Ele faz uma série de coisas, né? Então, não vamos falar do mal por enquanto, porque que atrai os jovens. Não, então, é assim, a importância dos esteroides anabolizantes, ou simplesmente anabolizantes, após as drogas ilícitas, que são as drogas aí, cocaína, maconha, crack, essas drogas, e as lícitas e as drogas legais, que são tabaco, fumo, álcool, são os produtos mais consumidos entre jovens. Então o consumo é enorme. Mas ele fica o quê? Ele é aquele que deixa ele fortão, que eles falam, tá tomando... Ele ganha como é que é mesmo? Bala, não? Bomba, né? Bomba. Exatamente. Bomba. Você tá se bombando, tá tomando bomba, tal. Exatamente. Isso? O que ele ganha? Ele ganha... Massa muscular? Ele ganha massa, performance, primeiro física, ele se sente mais disposto, melhora o humor, ele ganha massa muscular, muito mais rápido do que ele ganharia com atividades físicas sem essa utilização. Quer dizer, ele toma e faz exercício. Exatamente. E aí tudo funciona mais rápido. Tudo funciona mais rápido. Isso tem consequências. Você estava comentando de mortes provocadas pela consequência do uso. Existem as mortes, Claudete, que não são comentadas, mas a gente vê muito na televisão. Você já viu agora recentemente vários casos de feminicídio provocado pelos companheiros e você vê todos fortes. Sim. O anabolizante ele provoca agressividade porque ele é um derivado da testosterona e a testosterona faz isso. Quanto maior a dose de testosterona, maior a agressividade. Ciúme patológico é uma outra consequência do uso inadequado do anabolizante. E realmente, os últimos feminicídios que eu vi em reportagens, todos eles eram de caras bem bombados. Bem bombados. Então eles perdem o controle mais facilmente e acabam fazendo isso que eles fizeram. Não, e são muito fortes, né? Eu vi um caso em que ele deu um murro no rosto da sua companheira e deixou cega. Exatamente. Com o murro ele cegou a pessoa. Então, isso também é uma consequência não declarada, porque quando a gente vê as entrevistas, ninguém fala, olha, ele tomava anabolizante, olha, ele... Então é isso uma coisa que divulgando, as pessoas começam... É uma morte em consequência do uso. Você começa a compreender melhor o que acontece com o uso desse tipo de... Que é o mesmo que acontece com outras drogas, né? Quando se fuma crack, quando se perde o controle, o anabolizante leva a esse tipo de consequência também. Eu sei que na emissora em que eu trabalhava, TV Gazeta, uma vez um segurança, em um mês ele morreu. Ele era assim, bonito, mas assim, normal, uma pessoa normal. Em um mês ele apareceu lá, nossa, bombado, não sei o quê. Ele ficava lá na garagem. E eu falei, menino, o que você está fazendo aí? Você está tomando bomba? Como você ficou desse jeito? Ele falou, não, estou tomando umas coisas aí, mas beleza. Não demorou uma semana e ele morreu. Então tem que lembrar Mata mesmo. Que esses produtos, essas substâncias são químicas, elas circulam no corpo inteiro. Para que elas possam ser absorvidas, elas são modificadas quimicamente, sinteticamente, e elas diminuem, porque o fígado ele é um filtro. Tudo que a gente coloca na boca passa no fígado, ou que injeta, ou que usa de creme, todos os produtos que entram na circulação sanguínea passam no fígado.
Os anabolizantes, para que eles tenham um melhor efeito, eles são modificados de forma que o fígado não consegue eliminá-los rapidamente. Então, o nível deles fica maior na circulação e os efeitos tóxicos também. A gente tem algumas imagens. Para saber o que acontece com o fígado também, não é? E alguns vão sofrer mais rapidamente esses sintomas, né, doutor? Então, se a gente mostrar as tomografias, eu trouxe algumas imagens, Claudete. Tá. Na primeira, aqui à esquerda do vídeo, tem um fígado normal, que é esse órgão maior aqui do corpo. Aqui, obviamente, não vamos falar em detalhes, sim, mas você consegue observar como ele é uma forma homogênea. Quando você olha aqui o mesmo fígado, você vê que ele está cheio de manchinhas pretas. O que significa? Isso é chamado peliose, são necroses do fígado causadas pelo uso de anabolizante. Nossa. É uma das graves complicações que acontece. E aqui nesse outro a gente vê o fígado também homogêneo e a gente vê uma área aqui diferente. Essa área é um adenoma, que é um tumor benigno que pode se transformar no hepatocarcinoma, que você falou bem no início, e também produzido pelo uso de anabolizantes. E aí, se acontece o câncer então, é assim, dentro do fígado? Essa situação aqui pode levar à morte rapidamente, se ela não... Já nesse segundo estágio? Nessa fase de peliose. São complicações diferentes. São diferentes. Tá. Existe uma outra situação que é a hiperplasia nodular regenerativa, é um nome complicado, mas também é uma necrose com regeneração do fígado. Então, mas por que a pessoa chega a morrer normalmente jovem, né? Porque o fígado não funciona? Por insuficiência hepática. Tá, para de funcionar. Porque essas áreas escuras são áreas de necrose. O tecido normal deveria estar clarinho, como ele está aqui. Essas áreas escuras, essas pintinhas pretas... O fígado para de funcionar? Ele necrose, ele para de funcionar e ou faz um transplante de urgência ou evolui a óbito. E a gente sabe que transplante de urgência, você, né, que é quem mais entende, faz transplantes de fígado, é difícil, a fila é grande. É difícil, é difícil. E aqui uma situação que é um tumor benigno, que deve ser removido ou ele pode se transformar em maligno e espalhar pelo corpo. Então, são duas situações graves produzidas pelo anabolizante. Claudete, o importante é que não existe nenhum sintoma em nenhuma das três fases. Tanto o fígado normal, o fígado complicado... A pessoa não sente nada? Não sente nada. Quando ela começa a sentir, ela já chega com essas doenças avançadas, como nós estamos mostrando. E pode ir para a próxima. E eles atacam o fígado porque fica muito tempo lá e o fígado não consegue digerir aquilo, é isso? Exatamente. Filtrar, né? Aqui, não sei se é filtrar, qual que é? No rim é filtro, depurar. Depurar. Tá. O fígado, ele elimina os produtos e pela bile os manda ao intestino para serem eliminados. Tá. Então, essa é a depuração. Então, aqui são as vias de utilização dos anabolizantes. Então, tem a via oral, a via intramuscular, a via subcutânea, a via endovenosa. Todas essas vias... elas entram na circulação sanguínea e passam pelo fígado. Não importa qual seja, então. Não é porque se muda a via. Não, usa subcutâneo, usa intramuscular, usa creme que não vai causar mal para o seu fígado. Não é verdade. Todas essas vias entram na circulação e passam pelo fígado e vão fazer seus efeitos ruins. Pode passar o próximo? Doutor Tércio, depende da idade, da saúde da pessoa para que ela seja atacada mais rapidamente ou não, para que ela ou seu organismo e fígado sintam os efeitos ruins do anabolizante antes ou depois? Sim, depende muito da quantidade que é utilizado, da associação com outros produtos. Então, tem pessoas que usam anabolizante e tomam bebida alcoólica. Usam anabolizante e usam anti-inflamatórios, anabolizantes e antidepressivos. Esse uso associado é muito ruim, piora muito a situação. Aqui é só para mostrar algumas das consequências dos efeitos colaterais. Então, por exemplo, o anabolizante no homem, ele pode ser transformado por um mecanismo chamado aromatização, que é uma reação no fígado, em estrógeno, que é hormônio feminino. Ixi! Então, o que ele faz? Dá calvície, é uma das consequências. A mulher tem menos pelos do que o homem. Sim. O estrógeno é um dos responsáveis por isso. Então, esse aumento da acne, ele aumenta a produção de glândulas sebáceas e, com isso, aumenta a produção de acne no corpo. O crescimento, existem efeitos positivos dos anabolizantes, desde que usados corretamente. Então, ele é usado para crianças com raquitismo. Mas o GH, por médicos, exemplo, né? Por médicos. O hormônio do crescimento, ele é um anabolizante também.
Então ele é utilizado em crianças para melhorar o crescimento, para melhorar a condição nutricional. Em pacientes com alguns tipos de doenças que levam à desnutrição, ele pode ser usado de forma positiva para ser um anabolizante e recuperar a condição nutricional. Agora, por exemplo, no coração, o mesmo efeito que o anabolizante tem no músculo periférico, que deixa fortão, ele faz crescer os músculos cardíacos. Meu Deus. E pode levar à isquemia, que é insuficiência vascular, Sim. ou infarto. Ele pode levar à insuficiência cardíaca. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco, exatamente. No homem, ele inibe a produção da testosterona, porque ele é um análogo. O corpo interpreta, eu estou recebendo testosterona, tanto o testículo como a glândula suprarrenal param de produzir testosterona. Diminui a produção de espermatozoides, leva à impotência sexual, à infertilidade, redução do tamanho dos testículos. Nossa. Então, todas essas condições, efeitos colaterais acontecem com o uso inadequado. Mulher costuma usar, não? Mulher também. E a mulher, ela tem o quê? O crescimento do gogó, como falam, né? Ah, porque quando ela fica com a voz grossa. fica com a voz grossa porque ela está usando um hormônio masculino, ela pode aumentar a quantidade de pelos no corpo. Então, Bom, ruim para todo mundo. Exatamente. Né? Agora, doutor, se é ela tão pode ter ruim... atrofia da mama Também? também. Agora, tão ruim assim, por que não é permitido? O uso, a Por venda? que é permitido, É, né? porque é. Pois é, muitos anabolizantes estão escondidos entre suplementos. Eles são vendidos como suplementos. Nas próprias academias, muitas vezes. Né? E muitos são vendidos de forma ilegal, porque não poderiam. São hormônios sintéticos, só deveriam ser prescritos por médicos e não qualquer médico, médicos especialistas nesse assunto. Pelo que a gente ouve, até às vezes, não todos, né, lógico, mas tem instrutores que indicam, né, para aqueles que estão com ele, enfim, fazendo os exercícios na academia. Tem academia que você encontra. Você acaba encontrando a internet, né? Terra de ninguém ainda, porque é muito difícil. Está melhorando, mas é muito difícil. Então, fica de fácil acesso. É bem provável que um jovem esteja tomando e a mãe não perceba? Ou existe, você disse que são assintomáticos, existe alguma coisa que nos faça perceber que nossos filhos possam estar usando? Eu acho que sim, Claudete. O comportamento é uma coisa que pode mudar. Tá. E o crescimento muscular muito rápido. Claudete, nós fizemos o transplante num adulto que ele teve um crescimento muscular muito rápido e ele teve necrose hepática, ele teve necrose do fígado. Ele estava usando, pasme, ele estava utilizando hormônio utilizado para animais. Nossa. Que eram hormônios... Sabendo, será? Sabendo. Ele mesmo declarou, quando ele chegou ao hospital, que ele tomava hormônios utilizados em cavalos, para o cavalo ganhar performance, para o cavalo melhorar o seu desempenho físico. E que ele teve um crescimento muscular muito rápido, ele teve insuficiência cardíaca, teve necrose hepática, passou por um transplante de fígado sem saber de nada, né? Enquanto ele estava aumentando a massa muscular, ele estava achando tudo ótimo. Tudo feliz? Mas os sintomas, eles aparecem quando a doença já avançou muito. Então, aí uma boa coisa para você ficar de olho é nesse desenvolvimento muscular muito rápido. Tem perguntas, doutor? Vamos ver o que... Existem pessoas muito boas que lutam contra isso, Claudete. Que existem pessoas que trabalham com fisiculturismo, com campanhas contra o uso de anabolizantes. Os anabolizantes vêm da Segunda Guerra Mundial, né, quando eles começaram a proliferar. Eles eram permitidos até a década de 70. Muitos atletas tomavam em todos os esportes. A partir de 80 começou um controle mais rigoroso e aí então se começou a estudar as consequências ruins dos anabolizantes. E só se descobre coisa ruim, né? Infelizmente. E assim, o que acontece? Isso é que, como qualquer droga, né? Ela vicia, você melhora a sua libido. Se a pessoa para de tomar murcha, será? Não, é assim, depende como ela se comporta. O que ela faz além de tomar. Se ela continua se exercitando da parte muscular. Mas muitas pessoas param rapidamente, entram em depressão. Nossa. E a recuperação das consequências, ela demora. Porque a recuperação da produção de testosterona no homem não é de um dia para o outro, parou, começa a produzir. Portanto, você tem que utilizar e ao mesmo tempo ir dosando
tudo o que está acontecendo no seu corpo para ver... Com acompanhamento médico. Como acompanhamento médico. A Luciane Moura conta aqui, boa tarde para você também, Lu, que tem um amigo que tomou injeção para ficar musculoso. Doutor, por quanto tempo isso fica no organismo da pessoa? Ela quer saber. É da linda cidade de Arujá. Então, Luciane, essa pergunta é importante, depende de vários fatores, né? Depende da quantidade que ele tomou e por quanto tempo. Porque não é só uma aplicação que vai fazer o efeito e que também vai inibir a produção do próprio corpo daquelas substâncias. Então depende. A partir de 6 meses já começam a haver consequências muito importantes que devem ser controladas. E fica no corpo durante um tempo? As consequências ficam por mais tempo do que o próprio anabolizante. Entrou, saiu o anabolizante, mas as consequências ficam, exatamente. Nossa, que triste. Bom, diga aí pro teu amigo, tá? E pergunte quanto tempo ele tomou e que pare rápido se não quiser morrer. Rose, boa tarde. Os efeitos são a longo prazo ou detectáveis após pouco tempo de uso? Ela é de Santos e quer saber. Então, Rose, os efeitos são detectáveis através de exames após pouco tempo de uso, mas não através de manifestações clínicas. Tá. Você não percebe nada, a pessoa não percebe nada, ela não sente nada. Mas se ela realizar exames, esses efeitos vai dar para ver. Já dá para ver que ele está utilizando. O fígado já está sendo afetado. Já dá para ver tudo. E começam a haver alterações das enzimas do fígado, dos hormônios circulantes. Então, quem está tomando, não sabia, está contente com o resultado, porque está forte, está bonito, né? A gente tem aí uma mídia toda dizendo que você tem que ser forte, você tem que ser bonito, você tem que ser atlética. Você tem que viver, né? Eu acho mais importante. Então, se está acontecendo com você, já fica de olho e vai fazer um exame. E tudo isso é muito possível de forma natural. Né? É muito possível. É verdade. Só que leva mais tempo, como a própria natureza. Mas fica até mais bonito, né? Que eu tinha um amigo que tomava, ele ficou forte daqui pra cima. Mais da cintura pra baixo era o ó. Porque umas perninhas assim magrinhas, sabe? E aqui, só aqui, fortão. E uma das consequências no homem é o crescimento das mamas. Então, já imaginou? Exatamente. Além de tudo, peitudo. Guilherme Navegantes. Oi, boa tarde. Anabolizante com orientação médica para ganhar mais massa muscular é perigoso mesmo assim? Ele é de Belém do Pará, né? É isso um abraço para você, Gui. Conterrâneo da doutora Adriana. É verdade. Guilherme, você fez a pergunta que deveria ser uma afirmação, né? Você fez a pergunta perfeita, eu acho, para a gente orientar as pessoas. Todo uso de anabolizante deve ser feito com orientação médica. Agora, você tem que identificar qual que é o médico que está te orientando. Tá. De preferência, um endocrinologista, que é um médico que trabalha com hormônios. Tá. Nas mulheres, os ginecologistas também trabalham muito com hormônios. Então, eu diria que, no caso dos homens, os endocrinologistas ou nutrólogos devem estar presentes nessa avaliação. A medicina esportiva trabalha bastante também com hormônios. Fora dessas áreas, o uso pode não ser tão bem controlado. Então, eu recomendaria... Porque acho que depende muito do organismo de cada um também, não é? Porque prescrever, Claudete, eu posso prescrever um anabolizante. Eu tenho CRM, eu tenho registro médico. Tá. Qualquer médico, um recém-formado pode prescrever anabolizante. Tá. Mas isso não é orientação médica, né? Certo. Porque eu não saberia prescrever, não é minha área de atuação. Eu não trabalho com prescrições de anabolizantes. Se eu fizer isso, eu poderia estar prejudicando o meu paciente. Sim. Então, eu encaminho para um especialista que trabalha nessa área. Certo. Então, o Guilherme, eu acho que a pergunta dele é esse ponto importante. Você tem que procurar orientação médica de um especialista na área. Que trabalhe com hormônios, trabalhe né? com isso, exatamente. Que outros recados você quer deixar, então, doutor, para o público do Santa Receita, para as mães que estão assistindo e os próprios jovens, não é? Eu acho que o recado é exatamente esse. Lembrar que são drogas atrativas, que são muito utilizadas, principalmente por jovens, na ilusão de conquistarem metas que não são reais, porque eles poderão estar se prejudicando. E o preço virá no futuro. Muitas vezes, durante alguns meses, durante alguns anos, o corpo consegue tolerar o uso e compensar as complicações. Mas lá na frente vai se pagar um preço que não é pequeno. Então, muito cuidado com o uso de anabolizantes, dos esteroides anabolizantes. Procure sempre orientação médica do especialista que trabalha com hormônios.
e proteja seu fígado, né? Ele vale muito. Doutor, muito obrigada pela presença, participação, por ter vindo de São Paulo aqui. O doutor Tércio Genzini é cirurgião de fígado e transplante e hoje falou sobre os anabolizantes com a gente. Eu queria agradecer muito. O telefone de contato é 11 São Paulo, 3798-9133. 3798-9133. Sol na nossa terra? Muito sol, muito sol. Um dia maravilhoso, um céu azul. Aqui também, o céu azul, né? Dizem que é céu de brigadeiro, né? Tem uma nuvem no céu. Obrigada, Tércio. Obrigado, Claudete. Obrigada, doutor. Prazer foi meu, tá?